Olá pessoal, aqui é o Roberto Doro, mais uma vez trazendo aí um vídeo com conteúdo sobre exercício e diabetes. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o teste de hemoglobina glicada e o time range, né, que é o tempo que o indivíduo se mantém aí no alvo para trazer melhor aí no controle de quem tem diabetes. Então a gente vai comentar, né, a respeito aí das referências que a gente tem para o bom controle de quem tem diabetes. A gente sabe que o indivíduo que tem diabetes, ele normalmente o que ele faz com frequência? Medir a glicemia. Então você mede a glicemia, só que sempre o que a gente tem com a medição do valor da glicemia. Ele é um valor transversal, é um valor pontual. Você mede sua glicemia, o valor, sei lá, deu 120, mas você não sabe se está 120 indo para 121 ou 120 indo para 119. Hoje, com o sistema de infusão contínua, com os sensores, normalmente a gente tem a indicação nas bombas de infusão com setinhas. Então tem uma seta para baixo, quer dizer que está diminuindo o valor e está diminuindo vagarosamente. Tem duas setas, está diminuindo muito rápido. Ou três setas, dependendo aí do fabricante. A mesma situação acontece no inverso. Você mede a glicemia, tem lá uma, duas setas, então indica que a velocidade com que aquela glicemia, o valor que você tem naquele momento e com que velocidade ela está aumentando. Então, esses valores de glicemia, que a gente muitas vezes vê acontecer, né? O indivíduo ele pega, que tem diabetes, fala, não, eu vou amanhã, eu vou ter que ficar um tempo de jejum para poder fazer exame. Então, o que ele faz no dia anterior? Não come quase nada com carboidrato, né? Se livra ali do consumo de carboidrato, come o menos possível, faz lá o período de jejum, e com isso vai lá medir a glicemia, de repente ele está lá em torno de 100 ou abaixo de 100, que teoricamente seria uma boa glicemia, só que é uma glicemia pontual. Só que a gente sabe que esse valor pontual, ele não adianta muito pro tratamento, a não ser que ele seja feito várias vezes. A gente tem aí várias medidas dessas com valores pontuais. Então o que a gente tem aí como o teste, né, que normalmente determina quanto teve de variação de glicemia em um determinado período de tempo. Ele é um teste chamado de hemoglobina glicada. Então a hemoglobina, a gente sabe que ela é uma hemácia no nosso corpo, que normalmente a função que ela tem, a hemoglobina principal é transportar o mineral ferro, levar oxigênio e remover CO2 do nosso sistema. Então muitas vezes o indivíduo tem lá diminuição na hemoglobina e tem uma relação direta lá em estar tendo ali anemia, né? Pode acontecer. Então a hemoglobina, a função dela dessa hemácia que a gente tem é basicamente levar oxigênio e trazer CO2. Só que a hemoglobina, ela normalmente tem a capacidade de se ligar à glicose que está no sangue. E essa ligação ela acontece de maneira irreversível. O que isso quer dizer? Que aquela glicose que está no sangue, que se ligou na hemoglobina, ela não se desliga mais até essa hemácia sofrer apoptose, que é a morte natural das células ou renovação das células do nosso corpo. Então, enquanto o indivíduo tem lá uma quantidade de glicemia mais baixa, ele vai ter menos glicose se ligando à hemoglobina. Se ele tem uma quantidade maior, ele vai ter mais glicose. Então a gente sabe que esse valor de glicosilação que é medido na primeira camada da hemoglobina, através desse exame que é chamado hemoglobina glicada, ele vai trazer um resultado da média de glicemia que o indivíduo teve durante um período aí de 3 a 4 meses, que foi o tempo que aquela hemácia sobreviveu, que ela durou. Então é assim que é medido a hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, ele é um exame que é considerado como padrão ouro no tratamento do portador de diabetes. O que quer dizer um exame padrão ouro? Quer dizer, é o melhor exame que a gente tem para fazer essa medida. Então a hemoglobina glicada, que ela vai medir durante um período aí de 3 a 4 meses, qual foi a média de glicemia que esse indivíduo teve, é o que a gente tem de melhor no mercado. E por que ele é considerado o padrão ouro? Na década de 90 foi desenvolvido um longo estudo, foi chamado de DCCT, que é a abreviação de Diabetes Control and Prevention Trial. Foi um estudo que foi desenvolvido para fazer a relação do controle que o indivíduo com diabetes tipo 1 tem em relação às complicações crônicas, principalmente complicações microvasculares. E o que o DCCT mostrou? Através da medida da hemoglobina glicada, quer dizer, do quanto de percentual de glicose tem ligada na hemoglobina, quanto maior a quantidade de glicose ligada na hemoglobina, maior a quantidade de complicações microvasculares. E o que são essas complicações microvasculares, essas complicações crônicas no diabetes, principalmente no diabetes tipo 1?
estão relacionadas a nefropatia diabética, quer dizer, a problemas renais, e também a retinopatia diabética, né, um problema aí que vai influenciar na visão do indivíduo. E o que o DCCT mostrou? Que aqueles indivíduos que normalmente mediam mais vezes a glicemia por dia, durante esse período de acompanhamento, foram os que tiveram hemoglobina glicada em valores menores. E eles fizeram essa associação. Então, quer dizer, hemoglobinas em torno lá de 7% de glicosilação, o indivíduo consegue ter menos complicações microvasculares durante seu período de vida aí, e convívio com o diabetes tipo 1. Então, essa relação de valores, ela inicialmente com o DCCT, hoje o que a gente tem como referência, o indivíduo tem que ter lá 7% ou abaixo de 7% de glicosilação da hemoglobina, e estima-se que o valor de glicemia dele se teve ali em torno de 154 mg por decilitro, valor médio. Então, dentro dessas variações que a gente tem com a glicemia, quer dizer, em períodos de jejum, normalmente glicemias menores, no pós-prandial, glicemias maiores, depois que a gente se alimenta, glicemias maiores, consequentemente, você tem aí um valor médio, tendo um valor médio de 154 mg por decilitro, você tem aí uma hemoglobina glicada em torno de 7%. E por que essa tabela que eu estou mostrando para vocês, ela marca ali como modelo anterior e o modelo atual? Porque no DCCT, eles encontraram o seguinte: os indivíduos que tinham diabetes tipo 1, mediam mais vezes a glicemia e tinham lá valores médios de 163 mg por decilitro, eles tiveram a hemoglobina glicada em torno de 7% e menos complicações microvasculares. Então isso é que foi colocado, foi preconizado que era para ser aplicado. Então, se o indivíduo apresentasse glicemias médias de até 170 mg por decilitro, ele teria uma hemoglobina glicada de 7%. Só que no DCCT, praticamente aí esse valor foi baseado em 507 medições. Só que depois foram feitos outros estudos, aonde foram feitas mais de 2.800 medições de glicemia, e com base nesses valores se chegou a esse novo valor de glicemia. Então, se o indivíduo, para hoje ele ter 7% de glicosilação de hemoglobina, sabe-se que ele teve aí um valor médio de mais ou menos 154 mg por decilitro. Então, é assim que normalmente se mede a hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, ela tem essa referência, né, de 7%. Ela é considerada padrão ouro. Mas como a gente identifica esse valor? Né? Quer dizer, qual que é o padrão de referência, o padrão de corte? O que hoje está sendo preconizado? Se o indivíduo tem glicemias, valores médios aí de glicemia, aonde a hemoglobina glicada dele está com um valor máximo de 5,7% de glicosilação, esse indivíduo ele tem aí o que é chamado de normoglicemia. Ele não tem nenhum distúrbio no metabolismo da glicose. A gente sabe que principalmente no diabetes tipo 2, a gente vai ter valores de variação da glicemia que não vão fazer com que o indivíduo seja diagnosticado com diabetes, porque são valores menores do que 126 mg por decilitro em valores de 8 horas de jejum. Então, fica mais difícil o diagnóstico, mas através da hemoglobina glicada, quer dizer, se o indivíduo apresenta lá um valor que é maior do que 5,7% de glicosilação e um valor menor do que 6,5%, sabe-se que esse indivíduo tem o pré-diabetes. E o que é o pré-diabetes? Já são esses distúrbios no metabolismo da glicose que ao longo do tempo, até esse indivíduo se tornar diabético tipo 2, que é o que a gente sabe que vai acontecer, se nenhuma providência for tomada, esse indivíduo ele vai se tornar diabético. O DPP mostrou que o indivíduo, a mudança no estilo de vida para esse indivíduo que é pré-diabético, ela é muito mais eficiente do que a intervenção medicamentosa, no caso lá que foi feito no estudo, usando lá metformina. Então, o indivíduo que tem pré-diabetes e começa a controlar a ingestão de alimento dele, e controlar não é tirar o carboidrato, né? Seria diminuir a quantidade de carboidrato, selecionar o tipo de carboidrato que ele vai consumir e também ser mais ativo. Quanto mais exercício o indivíduo faz, se mantém ali dentro do padrão de peso, né, de índice de massa corporal, né, e mesmo percentual de massa magra relacionado ao percentual de gordura que ele tem no corpo. Então a distribuição da gordura, a composição corporal desse indivíduo,
ele, mantendo dentro de um padrão de normalidade, o risco dele se tornar diabético reduz em até 58%. Quer dizer, ele vai demorar um tempo bem maior aí para poder ficar com diabetes tipo 2. E se o indivíduo fizer lá a hemoglobina glicada e de repente tem lá valores acima de 6,5%, sabe-se já que esse indivíduo tem diabetes. Então precisa ser feito o tratamento. Ou tem diabetes tipo 1 ou tem diabetes tipo 2. Então, hoje o padrão que a gente tem é esse. Se o indivíduo consegue lá um valor médio de glicemia, em torno de 154 mg por decilitro, ele vai ter aí um valor de hemoglobina glicada em torno de 7%, que é o que é recomendado. Valores menores do que 7%. Mas, valor de ponto de corte seria aí 7% de glicosilação. E quando a gente pensa em valores de glicemia, porque o valor médio da glicemia da hemoglobina, ele vai ser feito com quantas vezes você vai medindo a sua glicemia ali para poder tentar fazer o controle. E automaticamente o que a gente tem aí? As diferentes sociedades, né, de científicas, né, que cuidam de diabetes, trazem aí valores que normalmente são muito próximos. E o que a Sociedade Brasileira de Diabetes ela traz como referência? O indivíduo com glicemia aí no pré-prandial, quer dizer, antes de se alimentar e mesmo em jejum, ele deve ter aí valores menores do que 100 mg por decilitro. E no pós-prandial, quer dizer, depois que ele se alimenta, valores lá menores do que 160 mg por decilitro. E sempre uma hemoglobina glicada menor do que 7% de glicosilação. E por que isso? Quer dizer, se o indivíduo não consegue manter esses padrões, ele pode ter hemoglobina glicada com 7% de glicosilação? Infelizmente, pode. Porque com o tratamento, o indivíduo ele pode ter aí vários momentos com hipoglicemia, quer dizer, valores lá menores do que 70 mg por decilitro, e vários momentos acima de 180, de 200, 250. Isso é chamado labilidade no tratamento. Quer dizer, num momento ele está com a glicemia muito baixa, no outro a glicemia é muito alta. E a hemoglobina glicada, ela mede exatamente o quê? O valor médio. Então o indivíduo ele pode sim estar fazendo vários quadros de hipoglicemia, principalmente, e também de hiperglicemia, quer dizer, em alguns momentos está muito baixa a quantidade de glicose no sangue, em outros momentos muito alta, e mesmo assim ele tem uma hemoglobina glicada lá próxima de 7% de glicosilação. Então isso é possível sim acontecer. Com base nisso, se surgiu aí, está sendo bastante falado e bastante aplicado, o que a gente chama aí de tempo no alvo, né? Traduzindo do inglês aí, time in range. Então, quer dizer, se o indivíduo mantém aí um alvo de glicemia e não fica variando muito, quer dizer, não muito acima nem muito abaixo desse valor alvo, ele tem uma qualidade de vida melhor. Ele consegue ter uma hemoglobina glicada dentro do que é recomendado, 7% abaixo de 7% de preferência de glicosilação da hemoglobina, na medição de valores médios de glicemia, aonde ele vai ter menos quadros, principalmente de hipoglicemia, que é o que traz tanto desconforto para o indivíduo. E a gente sabe também que não é só a questão da hiperglicemia ou hipoglicemia, mas essa variabilidade no valor da glicemia, quer dizer, essa labilidade, uma hora muito baixa, uma hora muito alta, também predispõe o indivíduo, principalmente à retinopatia diabética. Então, essa falta de controle, de conseguir manter mais ou menos um padrão, também aumenta aí o risco do indivíduo vir a ter retinopatia diabética. Então, o que se normalmente preconiza dentro do time in range? Que o indivíduo se mantenha aí em glicemias no valor mínimo de 70 mg por decilitro e valor máximo de 180 mg por decilitro. Então, o time range ele vai ser baseado no quê? Quanto tempo o indivíduo que tem diabetes conseguiu manter esse padrão. Então, dentro dessa referência, se consegue ver aí se o tratamento que está sendo feito nesse indivíduo, ele está sendo um tratamento eficiente ou precisa de alguns ajustes. O detalhe técnico que a gente tem, para conseguir medir isso, como eu já falei anteriormente, a gente mede a glicemia. A glicemia é um valor pontual, né? Você não sabe exatamente qual é a variação. Então, para isso, precisa do quê? De um sensor aí para fazer essa medição, né? É necessário se utilizar em um sensor. Então, a gente tem aí no mercado, né, o CGMS, que é um sensor contínuo aí de medição de glicose, onde é instalado ali no indivíduo que tem diabetes. O indivíduo permanece por até 3 dias com esse aparelho, ele vai medindo, a cada 5 minutos ele mede a glicemia e depois ele vai te dar as curvas, né, de como teve o comportamento glicêmico durante esse período de 24, 48 ou 72 horas.
Então se consegue ter dentro desse período o percentual que o indivíduo teve de tempo aí de 70 a 180 miligramas por decilitro. E quanto mais tempo ele se manter nesse valor, certeza que ele vai ter aí um bom controle no diabetes. O time range, ele normalmente vai ser determinado assim, quanto tempo esse indivíduo se manteve. Se ele se manteve entre 50% e 60% do tempo dentro desses valores que são determinados, aí, como alvo, 70 a 180 miligramas por decilitro, ele normalmente é considerado aí adequado. Como é que se sabe? Que é o que a gente viu lá na hemoglobina. Na hemoglobina, o que a gente tem? O indivíduo tem 7% de glicosilação, ou às vezes tem menos de 7% de glicosilação na hemoglobina. Mas o valor médio de glicemia dele é 154. 154 é a média do valor. Só que a gente sabe que ele pode ter um valor médio ali, por exemplo, de 154, só que as custas de glicemias de 200 e alguma coisa e as custas de glicemias com 50, por exemplo, com 48. Então, na hora que você faz essa somatória, a gente sabe que a média, o valor médio, ele é muito volátil a variabilidade. Então, se ele tem valor altão, valor baixinho, a média fica mais ou menos num valor semelhante se ele não tivesse se distanciado tanto. Então, existe um teste estatístico chamado desvio padrão, que é justamente para determinar o quanto o valor máximo se distanciou desse valor que está sendo estimado como médio e o quanto o valor mínimo também se distanciou. Então, ele traz um valor padronizado para isso. E nessa situação, a gente tem o quê? Que esse distanciamento do valor máximo para o valor mínimo não seja superior a 50 miligramas por decilitro. Então, se o indivíduo, muitas vezes, para ficar talvez mais fácil a compreensão, quando a gente vê aí as pesquisas que normalmente são feitas aí em campo com os indivíduos próximos às eleições, então o que a gente vê lá, olha, o valor, a probabilidade do indivíduo ser eleito é de tanto por cento, com variação aí de mais ou menos 2 pontos. Né? O que isso quer dizer? Que aquele percentual que ele tem, o valor máximo vai ser 2 pontos acima e o valor mínimo 2 pontos abaixo. Então se padroniza o quanto se distancia. Então é isso que se refere aí o desvio padrão, e no tempo de alvo está relacionado ao indivíduo ter glicemias aí, o desvio padrão no máximo de 50 miligramas. Então vamos supor que o indivíduo tenha lá, de repente, a média de 170 miligramas, por exemplo, por decilitro, né, o valor médio, ou que seja aí dentro do valor de hemoglobina de 154. Então a referência é que ele não tenha o valor médio dele, desvio padrão, não seja superior a 50. Então vamos supor que a gente coloque aí que seja 50 miligramas por decilitro. Então isso vai indicar o quê? Que a glicemia desse indivíduo de 154 chegou a 204 no valor maior e a 104 no valor menor. Então, tendo essa variação de no máximo 50 miligramas por decilitro para cima e 50 para baixo, indica aí um valor adequado dentro do tempo no alvo. Né? E quanto, claro, maior for o desvio padrão, maior a instabilidade no tratamento. Então, quer dizer, ele está com um desvio padrão de 80, por exemplo, de 100. Então, quer dizer, o tempo que ele teve no alvo certamente foi menor e a labilidade no tratamento, quer dizer, momentos com hiperglicemia, momentos com hipoglicemia, também foi maior, apesar dele poder apresentar aí uma hemoglobina glicada dentro de um valor que é recomendado aí, que é em torno aí de 7%. O tempo no alvo, ele também é possível aí ser avaliado o tempo que o indivíduo fez de hipoglicemia. Então olha que interessante que é, você tem lá o valor médio de glicemia, você tem o quanto distanciou para cima e o quanto distanciou para baixo como referência e quanto tempo esse indivíduo ficou fazendo glicemias lá abaixo de 70 miligramas por decilitro. E normalmente a sugestão é de que esse tempo de hipoglicemia não seja fique aí em torno de 5% ou inferior a 5%. Mas ainda é aceito que se o indivíduo fez lá do tempo que ele tem dentro do alvo e fez de hipoglicemia até aí em torno de 10%, ainda é considerável aí, tolerável dentro desse período de análise. Só que quando a gente pensa aí nessas glicemias, né, a gente sabe que a gente tem um problema aí relacionado a diferentes faixas etárias.
Então, durante o nosso processo de desenvolvimento, principalmente na adolescência, a gente tem uma quantidade muito grande de hormônios que naturalmente, dentro de suas funções nativas, eles têm aí uma ação contrarreguladora, a ação da insulina. Então a gente tem aí dois problemas. Normalmente relacionado à própria quantidade de hormônios contrarreguladores, que já vai acontecer durante a adolescência, e associado a isso, as meninas, né, durante o ciclo menstrual, a gente vai ter momentos com maior liberação desses hormônios que são contrarreguladores e um momento de menor liberação. Então, consequentemente, precisa aí fazer um reajuste dos valores, principalmente de insulina, para poder tentar compensar esses períodos. Então, quando a gente pensa aí nos valores de glicemia, quais são os valores que a gente tem aí referenciais para o indivíduo lá durante a adolescência? Então, a gente tem aí os valores, né, nessa tabela. A gente tem em quem não é diabético, em quem, né, na criança e no adolescente com diabetes, e também no adulto com diabetes. Então a gente vê lá, o time range, ele pega a referência de 70 até 180 mg por decilitro, que vai ser referenciado aí ao indivíduo com diabetes, o indivíduo adulto com diabetes tipo 1. E na criança e adolescente, também o valor não vai ser superior, né, a 180 mg por decilitro e muito menos inferior a 70 mg por decilitro. Só que aonde a gente tem aí diferença nos valores? Normalmente é relacionado ao pós-prandial, né, ao pré-prandial também, e momentos aonde, principalmente ao deitar e durante a madrugada. Então esses são os valores que a gente tem aí diferenciados. Então se a gente tem aí, por exemplo, o indivíduo que não tem diabetes, então em jejum, né, a gente espera aí que ele tenha aí glicemias menores do que 100 mg por decilitro. Para criança com diabetes, se ele tiver uma glicemia aí inferior a 145, ele já está dentro de um padrão aí no controle do diabetes. Se no pós-prandial, quer dizer, depois de se alimentar, qualquer indivíduo que não tem diabetes, ele tem que estar com glicemias menores aí do que 126. E para o adolescente, para a criança e para o adolescente, se ele tiver com valores menores do que 180, é um valor já adequado. Ao deitar, a gente espera que o indivíduo que não tenha diabetes também esteja ali próximo de 100 mg por decilitro, mas para a criança ou adolescente, valores aí menores do que 180 mg por decilitro. E durante a madrugada, principalmente lá no período entre 13 e 4 horas da manhã, que a gente sabe que tem uma liberação aumentada naturalmente de GH, que é o hormônio do crescimento, que é um dos hormônios que ele é contrarregulador à ação da insulina, automaticamente a glicemia ela tende a aumentar nesse período. Então, se a criança e o adolescente ali apresentar valores menores do que 162, indica aí um bom controle também no tratamento. E para o indivíduo lá, adulto com diabetes, quanto maior tempo ele conseguir se manter em valores a partir de 70 mg e inferiores a 180, também aí um bom controle no diabetes. E aí quando a gente olha esses valores de glicemia, quer dizer, a gente vê que o valor médio da glicemia, ele vai automaticamente influenciar lá no valor de hemoglobina glicada. Então a gente voltando naquele slide que a gente tinha visto anteriormente, da hemoglobina glicada, a gente pegando aí os valores de glicemia, a gente vê que o valor entre 70 e 180 miligramas por decilitro sempre vai dar aí um valor, o valor médio no tratamento, que a gente espera que o indivíduo consiga aí ter 7% de glicosilação, e se ele, mesmo que ele fique mais tempo próximo lá de 180 miligramas por decilitro, a gente sabe que ele vai ter aí um valor em torno aí de 8% de glicosilação. Então, a meta é sempre conseguir ficar abaixo de 7% de glicosilação como parte do tratamento. Mas, se o indivíduo está conseguindo se manter em valores entre 70 e 180 mg por decilitro, na maior parte do tempo, quer dizer, de 50% a 60% do período, né, que normalmente é avaliado em torno de teste. Mas a maior parte do tempo, se você vai medir a sua glicemia, tem lá diabetes, ou você trabalha com o indivíduo que tem diabetes, é profissional de educação física que acompanha o indivíduo, você tentando orientá-lo a manter glicemias de 70 a 180 mg por decilitro na maior parte do tempo, né? Porque muitas vezes quem tem diabetes acha mó legal, ela fala, pô, eu fiz hipoglicemia, é legal, dá para comer chocolate, eu vou, né, é bacana fazer hipoglicemia, mas para o tratamento é algo que é ruim, não é algo legal. Então, a ideia é ficar sempre acima de 70 mg, mas também abaixo de 180 mg.
Então é isso aí, pessoal. Espero ter trazido aí um pouco mais de informação para vocês sobre exercício e diabetes. Então, se gostou aí, curta aí. Se você tem aluno com diabetes, compartilhe com a gente aí as suas informações, que essa discussão é sempre importante para nós. Tá bom? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.